Abra as vossas Bíblias no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Diz assim a palavra do Eterno: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Diga comigo: o Senhor não retarda a sua promessa. Diga comigo: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, segundo a tua grandeza e o teu poder. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a tua grandeza e o teu poder. Opera segundo elas. Tu conheces as minhas limitações, mas eu estou aqui nessa noite para fazer a tua vontade. E a tua graça, meu Deus, unicamente a tua graça me basta, em nome de Jesus. Estamos aqui no segundo dia, e Deus colocou no meu coração esta palavra, aonde diz que o Senhor não retarda a sua promessa. A palavra retardar significa chegar tarde, demorar-se. Ou seja, Deus não chega tarde nem demora. Ainda que alguns, a Bíblia diz, tenham por tardia, mas a Bíblia diz que Ele é longânimo, paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Verdade é que a gente gostaria que o Senhor voltasse hoje, por exemplo, mas quantos talvez, se Jesus voltasse hoje, não subiriam? Às vezes a gente, por estar preparado, por estar pronto, a gente quer que Ele volte, mas não podemos esquecer que tem gente que não está preparado. Meu Deus! Então a Bíblia diz que Ele não retarda a sua promessa. O tema dessa noite é esse: o Senhor não retarda a sua promessa. Aleluia. Ele cumprirá ela no momento certo, na hora certa. Aleluia, porque Ele é fiel. Sobre quem nos fez a promessa, eu quero destacar aqui 4 coisas sobre quem nos fez a promessa. Isso é a introdução da minha palavra. A primeira coisa que eu quero destacar aqui sobre quem nos fez a promessa, para você ficar tranquilo: a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19. E a Bíblia diz: porventura diria Deus e não faria, ou falaria Deus e não confirmaria. Aleluia. Aquele que nos fez a promessa não é homem, Ele não mente e não falha. Aleluia. A segunda coisa que eu quero destacar aqui nessa noite sobre quem nos fez a promessa é que a Bíblia diz em Hebreus 10, 23 que fiel é aquele que nos fez a promessa. O Deus que nós servimos, Ele é fiel. O que significa a palavra fiel? Não falha. A palavra fiel significa aquele que cumpre. Aleluia. Esta é uma pessoa fiel. Você pode contar com uma pessoa fiel, porque você sabe que ela não vai falhar. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele que prometeu, Ele é fiel. Aleluia, Deus. A terceira coisa que eu quero destacar sobre quem nos fez a promessa. Aleluia.
Só para nós termos certeza que você está me entendendo. Só quem tem promessa de Deus, dá um glória a Deus aí. Aleluia. A terceira coisa que eu quero destacar é que a Bíblia diz que Ele é poderoso para cumprir. A Bíblia diz em Romanos 4:21 que o nosso Deus, que Abraão estava certíssimo de que quem tinha prometido era poderoso para cumprir. Ou seja, todas as promessas de Deus para a nossa vida, Deus é poderoso para cumprir. Deus é poderoso para fazer. Aleluia. Escute o que eu vou dizer para você: se dependesse do nosso poder, Deus, ou melhor, se dependesse do nosso poder, não teria promessa cumprida. Mas nós dependemos é do poder de Deus. É o poder de Deus que faz a promessa dele se cumprir. Aleluia. E a quarta coisa que eu quero destacar aqui sobre quem nos fez a promessa é que a Bíblia diz, amados, que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias 1:12. Ou seja, aquilo que Ele fala, Ele vela para fazer. Aleluia. Ou seja, enquanto Ele não faz, enquanto Ele não cumpre, enquanto Ele não realiza, Ele não sossega, porque Ele liberou a palavra e Ele mesmo, amados, é encarregado de fazer aquilo que Ele disse. Ele vela pela sua palavra. Aleluia. Então, quem nos fez a promessa? Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é homem. Os homens falham, os homens se arrependem, os homens mentem. Segundo, Ele é fiel. Terceiro, Ele é poderoso para fazer. Quarto, Ele vela pelaquilo que Ele fala, pela sua palavra. Aleluia. E eu quero aqui destacar nessa noite sobre 4 promessas, amados, poderosas da parte de Deus. Como eu já disse ontem, são 8.100 promessas da Bíblia, 7.487 direcionadas ao homem. Mas dessas 7.487 promessas, tem quatro, que para mim são as mais poderosas. São 4. Aleluia. E quais são, pastor? A primeira, que é o tema da nossa festividade, né? Lucas 24:49, envio sobre vós a promessa do meu Pai, que é o derramar do Espírito Santo. Quando Ele promete nos dar o Espírito Santo. E nós sabemos que esta promessa já se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e se cumpre na vida de todo aquele que aceita Jesus e se arrepende. Todo aquele que aceita Jesus ou volta para Jesus, amados, passa a ser portador do Espírito Santo. Toda vez que uma pessoa é batizada no Espírito Santo, é Ele cumprindo a promessa. Toda vez que uma pessoa fala em línguas estranhas, que já é batizada, é Ele mostrando que a promessa foi cumprida na vida dessa pessoa. Ou seja, amados, a primeira promessa poderosa que eu quero destacar é de nos dar o Espírito Santo, porque nós somos a morada e templo de Deus. Glória a Deus. Mesmo com toda a fragilidade do nosso corpo, mesmo com todas as nossas falhas, nós temos um Deus dentro de nós, porque o Espírito Santo é Deus. E a Bíblia diz, amados, em 1 Coríntios 6:19, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Um privilégio que nem os profetas do Antigo Testamento, os mais poderosos deles, tiveram o privilégio de ser a morada do Espírito Santo. Porque na época dos profetas, na época da lei, amados, eles recebiam o Espírito Santo só para entregar uma mensagem ou para ter alguma visão, e depois que isso acontecia, o Espírito retornava para o céu. Mas na igreja foi diferente, porque foi prometido que para a igreja, aleluia,
Ele viria para ficar. João 14:16, Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, eu vos darei outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita em vós e estará em vós. E nós sabemos que Deus prometeu essa promessa, como eu disse, se cumpriu em Atos capítulo 2, amados, e se cumpre até hoje na vida de todos que se arrependem, que se convertem. Mas entenda uma coisa: Deus prometeu e cumpriu, e nós hoje somos casa do Espírito de Deus. Como eu disse, terceira pessoa da Trindade, embora nós chamamos de Espírito Santo, mas é Deus também. Você é casa de uma pessoa, terceira pessoa da Trindade, que outrora morava no céu. Aleluia. Que estava lá ao lado do Pai, estava lá com o Filho, aleluia, estava lá com os anjos, e Ele veio do céu para morar em você. É uma promessa poderosa demais, irmãos, você ser morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Muitos de nós outrora era casa de demônios, hoje somos casa de Deus. Muitos de nós outrora recebiam alguns espíritos, e hoje recebemos um só Espírito, o Espírito Santo. Essa promessa é poderosa e foi feita por Deus e cumprida no Pentecostes. Essa nem vou afundar muito, porque eu já falei dela ontem. Mas para mim a primeira promessa poderosa é de Deus nos dar o Espírito Santo. Segunda promessa poderosa de Deus, verso 13 do capítulo 3 de 2 Pedro, que nós estamos meditando. Diz assim: porém, segundo a promessa, diga comigo, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. A primeira promessa poderosa que eu destaquei foi que Deus nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo está em nós, somos morada. Mas a segunda promessa que eu quero falar aqui, amado, o Senhor não retarda a sua promessa, Ele vai cumprir a sua promessa. Glória a Deus. É de nos dar novos céus e nova terra. A Bíblia diz que é um lugar onde habita a justiça. Ou seja, não há injustiça lá. Lá é tudo correto, lá é tudo certo. Aleluias. Amados, a segunda promessa poderosa é o novo céus e a nova terra. E o mesmo Deus que cumpriu a primeira vai cumprir a segunda, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso para fazer, porque Ele vela pela sua palavra. Eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você não concorde, mas é o que eu penso e o que eu sinto. Se fosse para mim viver servindo a Deus só nesta vida, e um dia quando morresse tudo acabasse, mas lógico também não fosse para o inferno, quando morresse tudo terminasse. Alguns podem achar que não valeria a pena e preferiria o mundo, mas eu ainda preferiria servir a Deus. Porque para mim, irmãos, ainda que fosse só nesta vida e um dia tudo terminasse, para mim é muito melhor servir a Deus do que estar no mundo. Para mim, amados, a minha família é muito mais abençoada eu servindo a Deus do que eu tivesse no mundo. Aleluia. Para mim é muito melhor, amados, eu estar na presença de Deus do que estar numa festa. Mas a promessa é muito maior. A promessa é um novo céu e uma nova terra. Ou seja, se só pelo aquilo que Deus já faz aqui,
já seria maravilhoso. Amados, imagina pelo aquilo que está nos reservado, preparado, que é tudo muito maior e muito melhor. Aleluia. E Ele prometeu para nós novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. Aleluia. Ele prometeu para mim e para você. E aquele que prometeu cumpre aquilo que prometeu. Aleluia. É uma promessa de Deus de nos dar um novo céu e uma nova terra. A Bíblia diz que lá não haverá pranto. Lá ninguém chora. Lá não haverá dor. Por isso que o velho só quer ir para lá, né, velho? Por isso que o velho não para de dizer que ele quer ir para o céu. Porque lá não tem dor, irmãos. Glória a Deus. Não haverá mais sofrimento. Lá não tem conta para pagar, irmãos. Lá não tem boleto para pagar. Não tem cartão de crédito que a mulher gastou para você pagar. Lá é realmente viver às custas de Deus. Glória a Deus. E Ele prometeu para nós. Aleluia. E a Bíblia diz que Ele não retarda a sua promessa. Ele é longânimo. Ele não quer que a gente perca de ir para lá. Ele está nos dando chance para nós nos arrependermos e nos prepararmos para estarmos prontos para ir para lá. Aleluia. Só quem está aguardando essa promessa, levante a mão para o céu e glorifica Ele. Aleluia. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Aleluia. Onde habita a justiça. É a segunda promessa poderosa. Eu almejo o céu, eu quero o céu. Eu sou o céu. Eu nasci para o céu e eu vou para o céu. Glória a Deus. Diga comigo, o Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo é maravilhoso. Novos céus e nova terra é maravilhoso. A terceira promessa que eu quero destacar aqui hoje, a terceira promessa está em 1 João 2,25. Diz assim: aleluia. Essa promessa para quem é deprimido, para quem não gosta muito de viver, não é boa. Escute. E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Eu vou repetir, irmãos. E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. A vida eterna, você tem que entender que é muito além de você viver para sempre. É muito além de você viver para sempre. Por quê? O Senhor diz isso? Porque a morte, irmãos, a morte traz separação. Você tem que se despedir das pessoas que você ama, das pessoas que você convivia, porque ela morreu. Quando a Bíblia diz que Ele nos promete a vida eterna, Ele não só está dizendo que nós viveremos para sempre, mas Ele também está dizendo que nós nunca mais perderemos ninguém. Nunca mais vamos ter que nos despedir de ninguém. Aleluias. Nós viveremos para sempre. Aleluia. Vida eterna. Não que adianta todo esse céu maravilhoso se fosse como aqui na terra, passageiro, né? Lá não, irmãos, lá é eterno. Lá é para sempre. Tudo que você estiver vendo lá, vivendo, não vai ter fim. Vai ser para sempre.
vai ser eterno. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. E Ele tem prometido para nós a vida eterna. E por que nós vamos trocar alguns anos aqui nesta vida por uma vida eterna? Por que nós vamos trocar alguns momentos aqui nesta vida por uma vida eterna? Não tem como trocar, não tem como igualar. Por quê? Porque a vida eterna é muito maior. Aleluia. Glória a Deus. A terceira promessa poderosa que eu quero destacar aqui hoje é vida eterna. Você vai viver para sempre, sem dor, sem problemas, só alegria, só festa. Porque tem gente que acha que o céu, no pensamento de alguns, é até chato. O céu é festa, irmãos. O céu é alegria. O céu é louvor. O céu é coral. O céu, irmãos, é praça. É rio da vida. É árvore da vida. É trono de Deus. O céu é querubim, serafim voando, adorando. O céu, irmãos, é uma maravilha. Glória a Deus. Primeira promessa poderosa de nos dar o Espírito Santo. Segunda promessa poderosa: novos céus e nova terra. Para aqueles que não estão conformados com este mundo, tem um mundo novo nos esperando. Terceiro, vida eterna. Você nunca mais vai morrer e nem vai se despedir de ninguém. A quarta promessa. Mas lembre que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham importante. A quarta promessa, que só com ela faz sentido nós termos o Espírito Santo, faz sentido o novo céus e a nova terra, e faz sentido a vida eterna. A quarta promessa poderosa é que Jesus vai voltar para nos arrebatar. Porque se Ele não voltar para nos arrebatar, o que adiantou nós termos o Espírito Santo aqui na terra? Se Ele não voltar para nos arrebatar, o que adianta ter um novo céu e uma nova terra nos esperando? O que adianta se Ele não voltar para nos arrebatar, se no céu há vida eterna, mas é Ele que nos levará para lá? Então, amados, a quarta promessa poderosa que eu quero destacar aqui nessa noite é a volta de Jesus. Glória a Deus. E Ele voltará, irmãos. Aleluia. Eu citei ontem Atos 1:10, 1:11, quando os discípulos olhavam para o céu e os anjos disseram: varões, por que estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, Ele descerá outra vez. Ele voltará outra vez. Ele também diz, amados, em João capítulo 14, versículo 1 ao 3: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez para levar vós comigo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Quando Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, no original do grego, ele está dizendo: na casa de meu pai há muitos quartos. Está significando, irmãos, que não é que vai ter uma casinha para cada um, é que nós vamos morar junto com o Pai. Aleluia. Tem muitos quartos. O que Ele foi preparar, na verdade, foi um quarto para mim e para você. Glória a Deus. Talvez lá você não realize teu sonho, só lá. Glória a Deus. A pastora, que eu faço uns barulhinhos, às vezes ela disse que quer ter um quarto só para ela.
Talvez lá ela realize esse sonho. Olha aí, gente, por favor. Glória a Deus. Escute. Então, a promessa da sua vida. E Ele vai cumpri-los. Hebreus 10:37 diz: mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Ou seja, aguenta só mais um pouquinho, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Não vai demorar, não vai chegar tarde. Ele voltará. 1 João capítulo 3, verso 10 diz assim: glória a Deus. Louvado seja, você está aí, diga glória. 1 João diz assim, capítulo 3, versículo de número 9 e 10. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Glória a Deus. O que o Senhor quer falar conosco? Que nós não podemos viver na prática do pecado. Nós não podemos viver, amados, aborrecendo os nossos irmãos e dizer que somos de Deus e merecemos ser levados junto com o Senhor. Se nós quisermos sermos levados juntos com o Senhor, nós precisamos, amados, abandonar a prática do pecado. Tem gente que está esperando o arrebatamento, mas está pecando. Tem gente que está esperando o arrebatamento, mas não está se preparando. E a Bíblia diz, amados, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras nela se queimarão. O dia do Senhor virá como ladrão. E se eu viver na prática do pecado, se eu viver, amados, fazendo aquilo que desagrada a Deus, se eu não viver como um filho de Deus, eu serei pego de surpresa e não estarei preparado para esse dia. Diga comigo: o Senhor não retarda a sua promessa. Glória a Deus. A parte final da minha mensagem, eu deixei para o final. O que nós temos que fazer para alcançarmos a promessa e não perdermos ela? Eu já falei aqui, a minha mensagem eu dividi em 3 partes. Quem nos fez a promessa? O meu homem, para que mim se arrependa, é fiel, é poderoso, vela pela sua palavra. Eu destaquei aqui 4 promessas que para mim são as mais poderosas: de nos dar o Espírito Santo, novos céus e nova terra, vida eterna, e a promessa da sua vida, da vida do Senhor para nos levar. Mas para nós alcançarmos a promessa, eu quero destacar aqui 3 coisas para encerrar. Primeira, não duvide da promessa de Deus, porque aquele que duvida não alcança. A Bíblia diz em Romanos 4:20 que Abraão nunca duvidou da promessa de Deus por incredulidade. A Bíblia diz que ele não duvidou. Passou-se anos e anos e ele aguardou. Quem duvida, amados, da promessa, não vai viver a promessa. Eu vou repetir: aqueles que duvidam da promessa não irão viver a promessa.
Se você quer viver a promessa, não duvide. Não duvide. Alguém diz, mas Deus, eu me conheço por gente. Estão falando que Jesus vai voltar e até hoje não voltou. Olha quantos anos Abraão esperou para ser pai e não desanimou. Só para ser pai. Só para ser pai. E não desanimou. E você às vezes desanima e acaba duvidando da promessa. E eu falo em todas as promessas, não é só essas que eu destaquei aqui. Todas as promessas. Se você duvidar, tem gente que nem consegue ser batizado no Espírito Santo por causa da dúvida às vezes. Fica com dúvida. E daí não recebe. Embora que, mesmo que você não seja batizado no Espírito Santo e não fale línguas, se você é igreja, se você está em comunhão com Deus, você tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o guardião da igreja, é aquele que está na igreja. Então a primeira coisa, não duvide da promessa. Olha para o teu irmão e diga, se você quer viver promessa, não duvide de promessa. Aleluia. Segunda coisa, para nós alcançarmos a promessa. Hebreus capítulo 6, verso 12 e 15. Diz assim, para que não se façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. A Bíblia está mandando nós imitarmos aqueles que pela fé e paciência alcançaram a promessa. Como que eu faço para alcançar a promessa, pastor? Aleluias. Haja pela fé e com paciência, e você vai alcançar a promessa. Fé, confiança, né? Paciência, perseverança. Paciência, ficar sem murmurar, sem reclamar, enquanto espera. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que pela fé e paciência herdaram a promessa. Hebreus 6:15 diz assim, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Está falando a respeito de Abraão, que com paciência ele alcançou a promessa. Se você quer viver as promessas da Bíblia, irmãos, não duvide delas. Imite a fé e a paciência daqueles que herdaram as promessas, e você vai alcançar as promessas. O mal de muitas pessoas é que, em vez de olhar para os que pela fé e paciência, muitas vezes estão olhando para os desanimados, para aqueles que já estão quase parando. Então nós não podemos fazer isso. Se você quer herdar as promessas, não duvide. Imite a fé e a paciência daqueles que herdaram as promessas. Número 3, se você quer herdar as promessas, Hebreus 10:36 diz para nós, Hebreus 10:36, assim está escrito na palavra do Eterno: porque necessitais de paciência. Paciência nós já abordamos, mas tem algo a mais aqui. Para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Fala novamente sobre paciência, mas fala sobre vontade de Deus. A gente quer que Deus cumpra o que falou, e Ele cumpre. Mas se você está cumprindo o que Ele mandou, Deus faz o que diz e é poderoso para fazer. Mas você se preocupa em fazer a vontade de Deus? Irmãos, vamos
Vamos ser bem sinceros. Seja bem racional. Você acha que Deus vai levar para o céu aquele que não faz a vontade dele? Aqui na terra. Quem estava lá e não quis fazer a vontade dele, ele chutou de lá, irmãos. Satanás e seus anjos, que eram de Deus. O próprio Satanás era de Deus, mas porque não quis se submeter à vontade de Deus, foram jogados lá. Você acha que Deus vai querer colocar o outro lá? O céu é para quem faz a vontade de Deus na terra. Aleluia. E na oração do Pai Nosso está escrito: para que seja feita a vontade do Pai, a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Ou seja, no céu, amados, o céu, preste atenção, o céu segue a vontade de Deus. Os anjos fazem a vontade de Deus. E nós, como igreja, temos que fazer na terra a vontade de Deus, como os anjos fazem no céu. Porque senão nós nunca estaremos juntos lá. A pessoa faz tudo ao contrário da vontade de Deus. Tudo ao contrário da Bíblia. Está aguardando o novo céu. Está esperando por vida eterna. Bom, o inferno também, irmãos, é eterno. Só que ela é morte eterna. Está esperando a vida de Jesus para quê? Para ver que legal que vai ser? Porque você só vai ver, porque não vai subir. Então, para que nós alcançamos a promessa, não duvide, imite a fé e a paciência daqueles que alcançaram e faça a vontade de Deus. Necessitais de paciência para que depois, diga comigo, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa é depois de você fazer a vontade de Deus. Se ele está retardando, é porque nós não estamos fazendo como deveríamos. Ou nem todos estão. E ele está sendo longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Amém. Se coloque de pé. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer. Ele vela pela sua palavra. Ele nos deu o Espírito Santo e dará a quem precisar. Ele nos levará para novos céus e nova terra. Ele nos dará a vida eterna. E nós havemos de ver e subir na volta de Jesus. Se nós não duvidarmos, se pela fé e paciência nós aguardarmos e fazermos a vontade de Deus enquanto não acontece. Enquanto isto não acontece, façamos a vontade de Deus. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É melhor você fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens. É melhor estarmos na presença de Deus. Aleluias. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas bem alegre, Senhor.